Bom dia, manhã de 1º de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 883. Estamos falando de dificuldades no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, lemos: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Muitos dizem que Eclesiastes foi escrito por Salomão. E a dificuldade aqui é se Salomão não foi realmente o autor de Eclesiastes, como afirmam outros. Como pode Eclesiastes 1:1 dizer que ele, filho de Davi, rei em Jerusalém, se proclamar como rei em Jerusalém? Vamos à solução dessa dificuldade. Eclesiastes 1:1 afirma que o livro foi composto pelo pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. No entanto, muitos críticos da Bíblia, entre eles Detsy, Rentesberg, Leopoldo, Young, Zockler, creem diferente. Por exemplo, J.C. Hendry declara: na verdade, o autor não afirma que é Salomão, mas coloca suas palavras na boca de Salomão. Vemos isso no New Bible Comentário de Guthrie. É verdade aqui que o autor não chama a si próprio de Salomão, apenas refere-se a si mesmo como Koheleth, termo relacionado à palavra kahal, que quer dizer assembleia ou congregação. Mas é violência contra os direitos da linguagem afirmar que o autor dessa obra filosófica não afirma ser o filho de Davi, rei de Jerusalém. Embora bem, filho ocasionalmente se une com referência a gerações futuras, como neto ou até mesmo bisneto, mesmo descendentes mais remotos. Outros pormenores que o autor nos fornece, que nos deixa nenhuma dúvida a seu respeito, que ele se apresenta como Salomão. Ele faz menção à sua sabedoria em Eclesiastes 1:16, faz também menção à sua riqueza em Eclesiastes 2:8, ao seu grande séquito de servidores, Eclesiastes 2:7, às suas oportunidades ilimitadas de usufruir o prazer carnal, Eclesiastes 2:3, e os seus ambiciosos projetos de edificação. Nenhum outro descendente de Davi se equipara a essas especificações, a não ser Salomão, o sucessor imediato do filho de Jessé. A maioria dos eruditos modernos admite que o autor declarado de Eclesiastes é Salomão. Todavia, que houve um expediente literário na afirmação de Salomão como autor empregado pelo verdadeiro escritor, que de fato nos é desconhecido, e qual deseja ensinar a futilidade acima da perspectiva materialista do mundo. Se essa opinião pudesse ser aceita como válida, é certo que se questionaria todas as demais afirmações de autoria que se encontram em todos os outros livros da Bíblia. Qualquer outro autor posterior desconhecido poderia, de modo semelhante, pretender ser Isaías, Jeremias, Oséias ou o apóstolo Paulo, simplesmente como recurso literário que objetiva expressar as opiniões desse autor desconhecido. Se tal livro fosse igual a um escrito qualquer e não fizesse parte das Escrituras, mas alguém tentasse incluí-lo na Bíblia, ele teria de ser classificado como falsificação, obra de engano. Seu autor deveria ser processado perante um tribunal e sujeitar-se às penas de fraude pelo seu texto espúrio e as consequências decorrentes. Temos absoluta certeza de que se a Bíblia se atém aos mais elevados padrões de integridade
e honestidade, tendo sido certificada pelo próprio Senhor Jesus e seus apóstolos como palavra de Deus infalível, inerrante, ela não poderia ter sido composta como obra espúria de autores anônimos que se escondem sobre falsos nomes. O principal argumento contra a autenticidade de Eclesiastes, como obra de Salomão histórico, é tirado da própria linguística. Alguns eruditos afirmam que a linguagem e o vocábulo desse livro difere muito quanto às comparadas com outras obras do século X a.C., escritas em hebraico. Esse livro contém muitos termos do aramaico, encontrado em outros documentos, como Daniel e o próprio Talmud, ou no hebraico posterior bíblico ou pós-bíblico, como Esther e Neemias e o Mishnah. Detz relacionou 96 palavras, formas e expressões que não encontram em parte alguma da Bíblia, como exceção dos livros após o exílio, como Esdras, Esther, Neemias, Crônicas, Malaquias ou a Mishnah. Zockler afirmou haver aramaísmos em quase todos os versos, mas Heinzenberg encontrou apenas 10 demonstráveis ao longo dos 12 capítulos. Do ponto de vista na política e na sociologia, há prováveis alusões que indicam o século V a.C. como possível ocasião de sua redação. Entretanto, esses eruditos não conseguem desvendar o mistério de que o hebraico de Eclesiastes não é mais parecido com o do documento do século V do que os registros do século X, menos Cantares, Salomão e Provérbios. James Millenberg, a Kohelet Scroll de Qumran, Boletim do American Society School do Oriental, faz o seguinte comentário sobre a descoberta de fragmentos de Eclesiastes de meados do século II na caverna 4 de Qumran. Vem aí o comentário. Do ponto de vista linguístico, o livro é singular. Sem dúvida alguma, sua linguagem apresenta muitas peculiaridades notáveis. Alguns eruditos explicam tais peculiaridades como sendo próprias do hebraico posterior, discutida no Margilot e Gordes. A linguagem de Mishnah daria apoio mais que suficiente para essa teoria. A discórdia sobre a questão recebeu ilustração completa na Jewish Encyclopedia, na qual se salienta as afinidades linguísticas do Kohelet com as inscrições fenícias, Es-Musar Tabinit. Há muito tempo se reconheceu a forte influência aramaica sobre a linguagem. Todavia, só recentemente se afirmou e se reconheceu em minúcias essa procedência aramaica. Isso comenta F. Zimmerman, C.C. Torrell, H.W. Ginsburg. Dahoud foi escrito sobre a influência cananeu-fenícia no Kohelet, defendendo a tese de que o livro de Eclesiastes originalmente havia sido composto por um autor que escreveu em hebraico, mas havia recebido influência da escrita, da gramática e do vocabulário fenícios, mostrando, além disso, pesada influência literária cananita fenícia. Ao se verificar a força desse argumento linguístico, devemos observar que uma pesquisa abrangente de todos os dados, inclusive vocabulário, morfologia, sintaxe e estilo, indica que o texto de Eclesiastes não se parece com o seu estilo literário, nem como vocabulário de nenhum livro da Bíblia hebraica, e, na verdade, como nenhuma obra hebraica posterior que tenha sido preservada para nós até o século II a.C., que é a data atribuída paleograficamente aos primeiros fragmentos de Eclesiastes de Qumran. A única exceção seria o livro apócrifo chamado Eclesiástico,
que se admite ter sido escrito por um autor, nesse caso, Jesus ben Sirach, o qual foi fortemente influenciado pelo Koheleth e tentou imitar seu estilo e modo de abordar o assunto em muitas passagens. No modo de julgar esse autor, o único que está convincente da afinidade é apresentada por Mitchell Dahoud, a quem Muhlenberg se referia como citamos acima. A razão do vocabulário e da síntese dos estilos peculiares parece encontrar-se no gênero literário, a que pertence Eclesiastes, o discurso filosófico. Se esse gênero particular foi desenvolvido na Fenícia e se Salomão era versado em toda a área da literatura sapiencial, 1 Reis 4, 30, 34, há muitas razões para que ele deliberadamente decidiu escrever no idioma e estilo que já se havia estabelecido para esse gênero. As evidências de Dahoud são conclusivas. Koheleth mostra uma tendência forte para a escrita fenícia, a qual omitia certas vogais inflexionais e inflexões distintivamente fenícias, pronomes, certas construções sintáticas, especialmente empréstimos, lexos e analogia de vários tipos. Os alegados aramaístas verificam-se então também eram empregadas nas inscrições fenícias, portanto eles nada comprovam a respeito de uma possível composição posterior. Quanto ao próprio Dahoud, ele tenta explicar a forte afinidade de Eclesiastes com o fenício, fazendo a suposição de que alguma colônia de refugiados judeus de tamanho razoável havia se estabelecido na Fenícia após a queda de Jerusalém em 587 a.C. De imigrantes que compôs o Koheleth, todavia essa hipótese é praticamente infundada na vista da perseguição incansável de Nabucodonosor a todos os grupos refugiados judeus, a ponto de invadir o Egito com o objetivo de massacrar os que haviam abrigado-se nesse país. Portanto, resta apenas uma alternativa razoável. Houve um período que Israel gozou de um relacionamento íntimo com Tiro e Sidom, tanto em termos comerciais como políticos e culturais. Um fenício chamado Irão desenhou e produziu todas as obras de arte ligadas à decoração do templo em Jerusalém, e grande número dos artesãos e artífices trabalharam sobre sua supervisão. Essa teria sido, sem dúvida alguma, a era de Salomão, o período em que a literatura sapiencial era cultivada com zelo máximo. Foi a época em que Salomão compôs seus provérbios e teria dado boa ajuda na popularização do venerável livro de Jó. Portanto, do ponto de vista linguístico e da literatura comparada e das tendências da época, bem conhecidas, o tempo de Salomão, embutido no século X a.C., deve ser considerado a época mais provável em que Eclesiastes foi composto. Quanto aos vários argumentos de evidências internas e de expressões reveladoras mostrada pelo que advoga a teoria da composição mais tardia do livro. E pode ver sobre isso, sobre o livro Merece Confiança, o Antigo Testamento. Bom, com isso, esperamos ter respondido a essa dificuldade que os críticos da crítica textual colocam, não só no livro de Eclesiastes, quase que em toda a Bíblia, do Pentateuco até o Apocalipse. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma dificuldade. Apesar de o nome Salomão não aparecer no livro de Eclesiastes, cremos que foi ele que escreveu, e o Talmud também admite a autoria de Salomão a esse livro sapiencial sobre a sabedoria.
Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para que mais pessoas sejam abençoadas pela exposição da palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.